Será mesmo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Até mesmo as coisas difíceis que querem fazer a gente desistir? Olá, gente, eu me chamo Graça. Sejam bem-vindos a este canal Curiosa Bíblia. E aqui vamos para mais uma reflexão, uma devocional. E essa está em Romanos 8:28, que diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Gente, esse versículo, ele é tão profundo e ao mesmo tempo ele é intrigante, porque eu já me questionei diversas vezes, como pode uma doença cooperar para o bem? Como pode a limitação, a pobreza cooperar para o bem? Sendo que isso traz tristeza, isso traz preocupação. Muitas vezes nessas situações a gente chega num período assim que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Que parece que não tem uma solução, não tem uma saída. Mas qual é o contexto desse versículo e o que nós podemos entender com esse versículo? O que nós podemos trazer para a nossa vida daquilo que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Bom, o contexto é que o apóstolo Paulo estava escrevendo para realmente o povo ali de Roma, os cristãos de Roma, né, que estavam passando por perseguições, sofrimentos, incertezas. E essa mensagem é uma mensagem de perseverança, de esperança e da certeza, né, que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis, de desespero mesmo. Mas você, assim como eu, já se perguntou como as coisas ruins cooperam para o bem? Como isso acontece na vida real, né? Tirando aqui do versículo, porque é muito bonito quando a gente lê o versículo, né? E quando a gente fala para as pessoas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente vai aconselhar alguém que está passando por um momento difícil, a gente usa esse versículo. Não, você está passando por isso, mas todas as coisas cooperam para o bem. Tudo isso está acontecendo por um motivo, tudo isso está acontecendo para fazer você crescer, para te levar a um outro nível. Mas e quando essas coisas difíceis acontecem conosco? A gente usa esse versículo também? Olha, como é difícil, né? Porque assim, o versículo não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala todas as coisas. Então aqui é meio abrangente, né? É o bem e o mal também. Mas sim, até mesmo os dias maus, os dias difíceis podem ser usados por Deus. Usados por Deus como um processo de transformação na nossa vida. Esse que gera, sim, um crescimento, que nos leva a um outro nível para um propósito maior. Mas é tão bonito falar, né? Mas e quando a gente está vivendo isso? Não é legal. A dor pode nos trazer maturidade espiritual e nos levar até uma dependência de Deus, sabe? Vamos lá para Salmo 119, versículo 67. Diz assim: Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Você conhece alguém que antes de Deus pegar e dar um puxão de orelha na pessoa, ela vivia do modo que ela queria, sem regras? Mas em um determinado dia, Deus usou uma pessoa para falar com essa pessoa. E a partir dali tudo mudou. Um momento de sofrimento, de dor, de angústia pode nos gerar empatia também. Porque quem está passando por essa situação difícil começa a entender o que o outro passa. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, né? E os meus 2 primeiros nunca passaram por uma experiência de ficar internados. Mas o terceiro, o Thomas, com 28 dias de vida, ele teve que ficar internado. E lá naquele hospital, nos 4 dias que nós ficamos lá, eu vi e eu escutei muitas coisas, sabe? Que me fizeram refletir e me fizeram ter empatia e pensar realmente no sofrimento e na dor da outra pessoa. Porque às vezes a gente acha que tudo que está acontecendo conosco é tão ruim, é tão difícil, é tão péssimo, até nós percebermos que tem pessoas vivendo coisas 1000 vezes piores, sabe? 2 Coríntios 1, versículo 4 diz assim: Ele nos encoraja em todas nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então, quando a gente tem algum testemunho que a gente pode compartilhar com alguém e ajudar essa pessoa, a gente acaba entendendo tudo, sabe? O porquê precisamos passar por tais coisas. E temos na Bíblia, né, alguns exemplos de pessoas que passaram por adversidades, coisas muito complicadas, né, como por exemplo José, que foi vendido por seus irmãos
odiavam. E olha só a história de José. Lá na frente se tornou governador do Egito, salvou muitas famílias, muitas pessoas da fome, incluindo a própria família dele. José foi preso, ele foi esquecido. E quando a gente olha lá em Gênesis 50:20, olha o que José disse: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou, né, os seus irmãos, ao tratá-los com bondade. Aqui José pagou o mal com o bem, né? E para finalizar aqui a nossa devocional, nossa reflexão, eu quero também falar sobre um dos frutos do Espírito, né? Que é a longanimidade. Você já parou para se perguntar o que significa essa palavra? Sabemos, né, que os frutos do Espírito têm o amor, a alegria e entre todas essas tem a longanimidade. Na prática, a longanimidade é suportar com firmeza situações adversas, ter paciência, sabendo que aquele momento difícil vai passar. Ter paciência com pessoas difíceis, tolerância. E como José teve tolerância, né, em meio a injustiças. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, ele foi preso por causa de uma mentira. E lá na prisão ele prosperou, a prisão prosperou com a presença dele lá. Num lugar de tristeza, um lugar escuro, frio, solitário. Longanimidade também é persistência, quando tudo parece o contrário. E também esperar em Deus sem murmurar, né? Confiando nele. Em meio a uma doença, é persistir, ter fé de que aquele momento vai passar, de que a cura tá chegando. Ter fé que Deus é o médico dos médicos, ele pode curar qualquer tipo de doença, mesmo aquelas que diante aos médicos é incurável. Tem alguém já ficando nervoso, então vou ficando por aqui, gente. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo. Eu tenho passado por momentos adversos e eu tô documentando aqui essas devocionais. E normalmente essas devocionais, Deus fala comigo justamente aquilo que eu preciso ouvir, sabe? Naquele momento que eu preciso daquela palavra. Então, eu espero que assim como eu, você encontre essa palavra no momento certo, no momento que Deus quiser que você encontre essa palavra, que você escute isso e que tudo isso possa fazer a diferença na sua vida, possa abrir os seus olhos, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.